Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Morrinho mais uma vez para trabalhar mais um assunto importante com vocês nessa sequência de aulas que a gente está tendo em decorrência do nosso afastamento físico. Hoje a gente começa um novo ciclo de assuntos e esse assunto importante que a gente começa a trabalhar dentro dessas várias aulas é o assunto urbanização. E aí, nesse primeiro momento que a gente trabalha urbanização, a gente vai trabalhar com conceitos bem básicos, passando, obviamente, pelo próprio conceito de urbanização. E aí, nas aulas seguintes, trabalharemos dados mais específicos, como esse processo de urbanização no Brasil, como os problemas urbanos e outros conceitos que formam aí um grande conteúdo que os vestibulares têm o hábito muito grande de cobrar em suas provas. Então, para que a gente possa começar esse assunto, vamos trabalhar especificamente com o próprio conceito de urbanização. Acompanhem comigo. O conceito de urbanização é um conceito que tem duas variáveis, uma variável demográfica e uma variável espacial. Qual é a variável demográfica do conceito de urbanização? A variável demográfica mostra que a urbanização acontece quando o crescimento da população urbana se torna maior do que o crescimento da população rural. E qual é a variável espacial desse processo? É quando as paisagens urbanas se transformam em quando as paisagens rurais ou naturais se transformam em paisagens urbanas. Então, duas coisas para a gente analisar. Vamos primeiro pensar nessa variável do ponto de vista demográfico. Fazer com que a população da cidade cresça mais do que a população do campo, existem duas possibilidades apenas. A primeira possibilidade diz respeito ao crescimento natural da população. E aí eu pergunto a vocês, proporcionalmente, será que a população das zonas urbanas cresce mais do que a população das zonas rurais? Se você estudou bastante parte de demografia, você sabe que a resposta é não. Que é muito comum na zona rural a família ser a base da produção econômica, que é muito comum na zona rural as pessoas não terem a mesma noção das cidades em relação ao planejamento familiar. Então, se eu for pensar apenas do ponto de vista natural, a população urbana cresce menos do que a população rural, ou seja, não seria essa a causa do processo de urbanização. No entanto, pessoal, se eu faço a análise do movimento populacional, do deslocamento das pessoas, eu sei que é muito mais fácil as pessoas se deslocarem do campo para a cidade do que da cidade para o campo. Então, em função do deslocamento populacional, que é o tipo de crescimento populacional que a gente deu um nome lá atrás de saldo ou de balanço migratório, mais gente chega na cidade a partir do campo do que chega no campo a partir da cidade. E esse movimento do campo para a cidade, ele tem um nome. Qual é o nome dele? É o que nós chamamos de êxodo rural. Então, a principal causa para o processo de urbanização se desenvolver é justamente essa migração do campo para a cidade. E aí, olha que interessante. À medida que eu tenho esse deslocamento do campo para a cidade, que eu tenho esse êxodo rural, com certeza essas paisagens rurais ou naturais vão começar a ser transformadas e vão pouco a pouco dar lugar a paisagens urbanizadas. Ou seja, eu tenho aí por completo o que é o processo de urbanização. O fato da população da cidade crescer mais do que a população do campo em função do êxodo rural e, consequentemente, a paisagem rural se transformar numa paisagem urbana, a paisagem natural se transformar numa paisagem urbana. Beleza? Então, esse era um primeiro conceito importante que a gente precisava trabalhar. Mas aí, pensando nesse processo de urbanização, será que esse processo é homogêneo em todo o planeta? A gente vai perceber que não, e esses gráficos, essa tabela que eu trago para vocês, vai nos ajudar muito a entender essa situação. Então, acompanhem aqui comigo. Esse primeiro gráfico que eu tenho aqui, que eu estou apontando, que eu estou circulando o título dele em amarelo, ele mostra a proporção da população no mundo, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Esta curva aqui embaixo mostra a população rural, esta curva aqui em cima mostra a população urbana. Veja que o cruzamento dessas duas curvas
é um cruzamento relativamente recente se você faz a análise das várias datas colocadas aqui nesse gráfico. Que o mundo tornou-se predominantemente urbano pouco antes de 2010. Para ser mais preciso, pessoal, o mundo tornou-se predominantemente urbano no ano de 2008. Veja aqui que em 2010, 51% da população mundial já vivia em áreas urbanas. E note como esse crescimento da população urbana vem se tornando gradativamente, acabei errando aqui, vem se tornando gradativamente cada vez maior se a gente comparar com o mesmo crescimento da população rural. Quer dizer, o mundo de fato vai se tornando cada vez mais urbano, como esse dado de projeção para 2050 coloca para a gente. Quase 70% da população no mundo em 2050, onde seremos mais ou menos 9 bilhões de pessoas, esses 9 bilhões, 70% praticamente vão viver nas áreas urbanas. O que já é motivo de preocupação, porque eu acho que você tem que pensar assim, será que até lá as cidades estarão preparadas para receber tamanho contingente populacional? Se hoje, turma, com essa proporção, que é praticamente a metade da população mundial, já não temos essas condições adequadas, dificilmente teremos isso no futuro. Mas mais interessante, galera, de mostrar para vocês essa evolução mundial como um todo, do processo de urbanização, acho também super interessante mostrar esse outro dado que eu destaco aqui para vocês nessa chavinha, onde eu consigo analisar nesse mesmo período da história, de 1950 até 2050, como que avançou o processo de urbanização ao redor do mundo. E aí eu tenho o que na legenda? Países de elevado desenvolvimento, de médio a alto desenvolvimento, de baixo a médio desenvolvimento e de baixo desenvolvimento. E quando eu olho para esse gráfico, e é muito importante a gente saber fazer leitura de gráfico, e acompanho a variação dessas curvas, eu vejo que em todas essas curvas eu tenho uma ascensão da população urbana. Mas onde eu tenho uma ascensão mais significativa? Onde a curva mostra-se a mais inclinada possível. E eu percebo que a maior inclinação dessa curva aparece onde, em especial? Nos países de maior desenvolvimento? Não. Essa curva ela se mostra muito mais inclinada nas regiões onde o desenvolvimento é realmente mais baixo. E isso eu consigo comprovar não olhando simplesmente para esse gráfico, mas olhando para essa tabela. Compare aqui comigo na tabela o comportamento do crescimento da população urbana nas regiões desenvolvidas e subdesenvolvidas da Terra. Olhando para 1950, a América do Norte já tinha predomínio de população urbana, a Europa já tinha predomínio de população urbana, assim como a Oceania também tinha esse predomínio. Mas percebam que o mesmo não acontecia na América Latina, na Ásia e no continente africano. Em 2010, houve um salto bastante significativo desse processo de urbanização. Um salto que não foi apenas mundial, mas um salto também que aconteceu para cada uma das regiões do planeta. E aí eu queria que vocês percebessem onde esse salto se tornou mais significativo, não só em 2010, mas onde ele vai se tornar ainda mais significativo nessa projeção para 2050. Veja que para 2050, a população urbana, o percentual de população urbana na América Latina, praticamente vai dobrar. O percentual de população urbana no continente africano vai mais do que triplicar. O percentual de população urbana, no continente asiático, o percentual de população urbana no continente africano vai praticamente quadruplicar. Será que eu tive a mesma velocidade nesse crescimento quando eu olho para a Europa? Não. Para a Oceania? Também não. Para a América do Norte? Também não. Então, qual é a conclusão que eu chego a partir da análise desses gráficos? Que hoje a população urbana vem crescendo numa velocidade muito intensa. E se eu tivesse que escolher uma parte do planeta responsável por esse grande crescimento, que parte do planeta seria essa?
seria, sem dúvida, a região dos países menos desenvolvidos, seja os de baixo desenvolvimento, de médio para baixo desenvolvimento ou de médio para alto desenvolvimento, onde eu percebo ao mesmo tempo que a população urbana dos países mais desenvolvidos já cresceu bastante e se estabilizou. A pergunta que, de novo, que eu preciso fazer é: será que nesses três grupos aqui de baixo, dos países em desenvolvimento, de baixo desenvolvimento, de médio para baixo desenvolvimento, estão preparados para receber tamanha população urbana? Infelizmente não. E a gente vai retomar esse conteúdo bem no finalzinho da nossa aula. Beleza? Então, nesse primeiro slide, a gente pôde entender o que é o processo de urbanização e como que esse processo de urbanização vem se desenvolvendo ao redor do mundo. Vamos para um segundo conceito importante agora, que é o conceito de crescimento urbano. Esse conceito de crescimento urbano é um conceito que está muito atrelado ao próprio conceito de urbanização. Afinal, todo o processo de urbanização eu tenho, além do crescimento da população urbana, sendo maior do que o crescimento da população rural, eu tenho também a modificação do espaço, de rural para um espaço urbano. E aí, quando eu olho para esse conceito de crescimento urbano, isso fica bastante evidente. Crescimento urbano nada mais é do que a expansão territorial da zona urbana de um município. Esse crescimento territorial, turma, ele pode acontecer de duas maneiras. Então, pense na cidade onde você mora. Pode acontecer em termos horizontais. Novos bairros, novos condomínios vão sendo incorporados a essa mancha urbana. Mas pode ser também um crescimento vertical. A gente olha para muitas cidades de médio, de grande porte e vê uma grande quantidade de edificações sendo construídas, normalmente nas áreas centrais, mas hoje há uma tendência também de construções verticais em áreas periféricas dessa zona urbana. Então, à medida que eu tenho mais gente morando na cidade, mais áreas habitáveis tendem a surgir e com isso há uma expansão do território urbano de um município. Ô Morrinho, mas eu não consigo entender muito bem o que é município, o que é zona urbana, o que é cidade, o que é zona rural. Acompanhe aqui comigo o desenho que a gente tem nessa imagem. Eu peguei uma imagem do município de Veranópolis, eu ia falar Bento Gonçalves, mas ele é vizinho, do município de Veranópolis, no Rio Grande do Sul. Tudo que eu contorno aqui com a minha tinta preta representa o limite do município, ou representam os limites do município de Veranópolis. Veja que esse município de Veranópolis, ele faz fronteira com outros municípios no Rio Grande do Sul. Cotiporã, Bento Gonçalves, Nova Roma do Sul, Fagundes Varela, Vila Flores. Dentro desse espaço, turma, que a gente tem, o município de Veranópolis, eu tenho uma mancha aqui em laranja, meio avermelhada, que eu também estou circulando, que representa a área urbana desse município. E todo esse resto que a gente tem na cor em verde é o que representa a zona rural desse município. Mas, Morrinho, ainda você não falou o que é cidade. Tudo bem, vamos fazer então de maneira mais precisa essa diferenciação de município e de cidade. Município, turma, a gente tem que pensar em um território. E como qualquer território, eu tenho uma parte do espaço que é delimitada por fronteiras. Essa linha que foi desenhada em preto representa, portanto, os limites do município de Veranópolis. Dentro desse município, ou dentro desse território, como qualquer outro conceito de território, existe uma relação de poder. E quem tem o maior poder dentro deste território que é um município? O líder de governo da prefeitura municipal. Pode ser o prefeito, pode ser a prefeita. Então, quando eu olho para esse conceito, fique atento. Eu tenho um território delimitado por fronteiras, onde esse poder da prefeitura é soberano. Nenhum outro município tem poder sobre esse que eu coloquei no exemplo. E esse município ele vai ser composto por uma zona rural e por uma zona urbana. Beleza. Mas ainda assim eu não sei o que é a cidade. Cidade é um conceito muito problemático, porque não existe uma definição universal de cidade. Para cada país existe um conceito diferente. Tem país que considera a cidade a partir de uma certa quantidade de habitantes
em um povoamento, a partir de 1.000, a partir de 2.000, a partir de 5.000, a partir de 10.000. Vai depender aí do país como ele define esse conceito de cidade. Tem país que define o que é cidade pela quantidade de equipamentos de uso coletivo que essa cidade possui ou que aquele agrupamento possui. O que seriam esses equipamentos de uso coletivo? Um hospital, um posto de saúde, agência bancária, uma escola, uma delegacia policial, um posto de combustível. Então, tem país que define o que é cidade a partir de uma quantidade mínima desses equipamentos urbanos de uso coletivo. E nenhum desses dois critérios serve para o Brasil. Qual é o critério que a gente tem no Brasil para definir o que é cidade? Cidade no Brasil corresponde a uma parte do município onde eu tenho o perímetro urbano, que é essa área que eu estou demarcando aqui em Veranópolis, na cor azul. Mas não apenas essa área onde tem o perímetro urbano, mas que dentro dessa área do perímetro urbano eu tenha a sede da prefeitura municipal. Quer dizer, então, que a cidade de Veranópolis corresponde a esse espaço cercado pela cor azul, onde eu tenho a sede da prefeitura do município de Veranópolis. Mas que o município não se restringe apenas a essa área urbana. Ele acaba correspondendo a toda essa extensão que eu tenho em preto, dentro da minha imagem, onde a prefeitura também tem capacidade de administrar, tem poder soberano sobre esse espaço. E aí, Morrinho, como a gente tem um distrito dentro de um município, como funciona? Vamos pensar em Ribeirão Preto. Existe um distrito de Ribeirão Preto chamado Bonfim Paulista. O distrito de Bonfim Paulista é mais uma zona urbana. Então, aqui eu estou pintando o que seria um distrito. A diferença do distrito para a cidade é que a cidade tem a sede da prefeitura e o distrito não tem a sede da prefeitura. Mas, Morrinho, pode acontecer desse distrito se emancipar? Pode, sem problema algum. Se houvesse a emancipação desse distrito, eu teria aqui, então, uma nova cidade. Dentro dessa cidade, eu teria uma nova sede de prefeitura e eu teria um outro limite de município. Beleza? Então toma cuidado para não fazer confusão entre esses dois conceitos, porque no dia a dia é muito fácil confundir esses dois conceitos. No dia a dia, a mídia transmite essas informações como se fossem conceitos idênticos. E a gente sabe agora que, na verdade, eles são conceitos distintos. Joia? Para a gente fechar essa parte desse slide, vale a gente pensar no seguinte. Deixa eu apagar um pouquinho aqui, um pouco do rabisco que eu fiz. Quando eu olho para essa zona urbana, quando eu olho para essa área da cidade, será que essa área da cidade, quando cresce, ou ao longo do tempo, quando cresceu, cresceu de maneira ordenada? Pensa aí na cidade onde você mora, pensa aí em Ribeirão Preto, pensa nas cidades da região onde alguns de vocês vêm. Será que a sua cidade se organizou para crescer cada vez mais a sua zona urbana? A resposta, para a maioria das vezes, é não, não se organizou. E aí, existe hoje um documento super importante esse, que coloca regras para orientar esse crescimento da zona urbana, para orientar como vai ser transformado esse espaço da zona rural. Esse documento nós chamamos de Plano Diretor e faz parte de uma legislação super recente, como vocês podem ver aqui, do ano de 2001, não tem nem 20 anos, chamado Estatuto das Cidades. O que é o plano diretor essencialmente? Como eu coloquei na definição para vocês, um conjunto de diretrizes, um conjunto de regras que foram construídas socialmente para orientar esse crescimento urbano de acordo com as melhores condições para a sociedade, de acordo com as melhores condições para o meio ambiente, dentro desse espaço municipal. Quem decide como vai ser o plano diretor? A sociedade como um todo. Então, normalmente, a prefeitura ou a Câmara Municipal faz uma convocação para que se discuta o plano diretor. E isso é feito de tempos em tempos, afinal, a gente tem que entender essa dinâmica do crescimento populacional da cidade e aí a adaptação desse crescimento populacional em relação ao espaço físico, né, do município como um todo.
Então participa a prefeitura, participa a Câmara Municipal, participa o setor imobiliário, participa movimentos sociais, participa grupos ligados, né, a ambientalistas, grupos ligados a movimentos de sem-teto, e qualquer indivíduo da sociedade que queira participar pode ir até a Câmara para ver essas sessões a respeito de plano diretor. O que pode ser decidido a partir de um plano diretor? Para que rumo a cidade vai crescer? Por que vai crescer para esse rumo? Então, normalmente cresce onde eu não vou encontrar grandes problemas de ordem social ou de ordem ambiental. Não vou orientar o crescimento, por exemplo, para onde tem uma área de nascente de rio passando, ou onde tem um rio que abasteça a cidade esteja passando, porque eu não quero sujeitá-lo à contaminação. Vou organizar o espaço urbano para evitar grandes construções e a formação de ilhas de calor. Vou organizar o espaço urbano para que as vias de circulação evitem futuros problemas de trânsito, evitem grandes acidentes, à medida que a população se desloque. Quer dizer, eu preciso organizar de maneira bem racional, de maneira bem adequada, esse plano diretor. Para quais cidades esse plano diretor é obrigatório? Ele é obrigatório, turma, para 3 tipos de município. Para todo município que tem mais do que 20 mil habitantes. E isso já vai levar boa parte dos municípios a ter um plano diretor. Hoje no Brasil a gente tem mais ou menos 5.500 municípios. Ou, se esse município não tiver os tais 20 mil habitantes, todo município com grande potencial turístico tem que ter seu plano diretor. Até para que esse potencial turístico possa ser explorado e não seja esgotado com rapidez. Ou, caso o município faça parte de uma região metropolitana, que é um conceito que a gente vai ver mais adiante, mas que basicamente numa região metropolitana a gente tem um conjunto de cidades com uma administração parcialmente feita em conjunto. Então eu vou ter que orientar como esse crescimento vai se dar para orientar toda a organização dessa região metropolitana. Beleza? Boa parte das cidades da nossa região, aqui do Nordeste do estado de São Paulo, tem seu plano diretor. E caso você tenha curiosidade, consulte o site da Câmara Municipal, da Prefeitura Municipal, ou se dirija até lá e peça uma cópia, porque é seu direito enquanto cidadão. Beleza? Para a gente fechar esse conteúdo, a gente volta um pouquinho naquilo que a gente conversou no primeiro slide. Pensar na urbanização ao redor do mundo. Quais são as causas para esse processo de urbanização, se essas causas são mais comuns em desenvolvidos, em subdesenvolvidos, e a gente faz uma comparação entre esses 2 conjuntos de países. Beleza? Então, dando sequência para a gente fechar nosso conteúdo, vamos falar então dos fatores responsáveis pelo processo de urbanização. E como que a gente trabalha com esses fatores? Basicamente, a gente tem que entender quais são os elementos responsáveis pelo êxodo rural. O êxodo rural não é a saída de pessoas do campo para a cidade? Então, para facilitar esse estudo, o que eu costumo fazer? Eu costumo pensar em por que as cidades conseguiram atrair as pessoas do campo? Ao mesmo tempo, porque o campo acabou expulsando essa população para as cidades. Por isso, eu vou dividir esse estudo em 2 conjuntos de fatores. Os fatores que eu chamo de atrativos, porque de alguma forma as pessoas foram atraídas da zona rural para a zona urbana, e os fatores depois que a gente vai analisar, que chamamos de repulsivos, porque de alguma forma essas pessoas foram expulsas da zona rural em direção à zona urbana. E um primeiro fator que eu acho super importante a gente trabalhar enquanto atrativo é justamente o desenvolvimento da atividade industrial. É a partir do desenvolvimento da atividade industrial que essa população urbana começa a ter um significativo crescimento. E por que isso acontece? Porque as fábricas, no início do desenvolvimento da indústria, eram espaços que ocupavam ou que geravam uma grande quantidade de ocupações, uma grande quantidade de empregos. E isso, somado a uma melhor remuneração, trazia as pessoas do campo em direção às cidades. E aí o que é interessante vocês perceberem? Quando a gente tem essas pessoas trabalhando nas fábricas, por pior que seja a remuneração daquela época, ainda era uma remuneração melhor do que permanecer no campo. E com essa remuneração, essa sociedade passa a ter capacidade de consumo. Se você tem capacidade de consumo, o que você faz? Você gasta. E para gastar, você precisa de alguém que ofereça esses produtos, que ofereça serviços para que você possa consumir. Então, atrelado ao crescimento do setor secundário, que é o da industrialização,
cresce também e se desenvolve o setor terciário, que é justamente a atividade, ou o setor, perdão, que envolve as atividades de comércio e de prestação de serviços. O setor terciário, pouco a pouco, ele gera um maior volume de emprego e gera uma capacidade de atração populacional bastante significativa. Gera riqueza, o que atrai cada vez mais gente para essa área urbana. O que a gente percebe em decorrência do desenvolvimento dessas atividades? Pouco a pouco, quem passa a comandar a economia das nações são as cidades, e não mais a zona rural, como era até então. E se o comando econômico está na população urbana, o comando político também vai passar a ser da população urbana. E isso nos leva a um terceiro fator, que é o predomínio de políticas públicas urbanas. Quem mora na cidade e tem o poder político perante o resto da sociedade, começa a organizar o espaço da cidade melhor do que o espaço da zona rural. E isso acontece até hoje. Pare e pensa junto comigo. Onde é melhor o saneamento básico? No campo ou na cidade? É na cidade. Onde é melhor o acesso à educação? Onde é melhor a segurança pública? Onde é melhor o atendimento médico hospitalar? Geralmente é na cidade que é melhor, porque a maior parte da população hoje se encontra na cidade, mas não só a maior parte da população. É o comando político que se encontra na cidade e tem seus interesses, e os seus interesses acabam sendo atendidos justamente porque eles estão no comando, né, os membros da sociedade urbana comandam a sociedade como um todo. Então as políticas públicas passam a ser voltadas cada vez mais para as cidades. Com o maior desenvolvimento da infraestrutura urbana, com o maior desenvolvimento econômico das cidades, é evidente que as pessoas queiram estar na cidade, que há essa força de atração muito significativa. O que não nos leva a eliminar a importância de um último fator. Deixo por último, mas não é menos importante que os demais, que é o papel da mídia nesse processo. E aqui eu acho importante a gente resgatar um conteúdo anterior. Qual é o conteúdo? Quando eu falei da região sudeste no Brasil, sendo um polo de atração populacional também pela influência da mídia. Qual era o papel da mídia naquele contexto? A mídia criando uma imagem positiva das cidades do Sudeste, das condições de vida do Sudeste. E eu posso fazer o paralelo com a área urbana em relação à rural. A mídia cria uma imagem positiva das cidades, da cidade enquanto vanguarda econômica, da cidade enquanto vanguarda cultural, da cidade onde as coisas acontecem, e acaba de alguma forma menosprezando o que é a vida no campo. Quem não tem um senso crítico muito apurado acaba criando uma imagem ilusória do que é viver na cidade e faz esse deslocamento mesmo assim. Beleza? O que é comum a gente perceber em relação a esses fatores atrativos? Normalmente são fatores que aparecem em regiões desenvolvidas. Mas veja que eu usei a expressão aqui comuns e não exclusivos de regiões desenvolvidas. Até porque, se eu pensar no Brasil, o Brasil se industrializou e isso contribuiu para o nosso êxodo rural. O Brasil se desenvolveu no setor terciário, o que também contribuiu para a nossa urbanização. As políticas são voltadas em especial para as áreas urbanas e a mídia cria essa imagem positiva das cidades no Brasil. Então, é mais comum em regiões desenvolvidas, mas não é exclusivo de regiões desenvolvidas. Beleza? Outro conjunto de fatores para a gente analisar são os fatores repulsivos. Então, aqui em cima, a gente viu que os atrativos são aqueles em que a cidade atrai a população do campo. Logo, os repulsivos são aqueles que expulsam a população do campo em direção à cidade. Qual é o primeiro e mais importante fator repulsivo? Hoje eu posso considerar que é o processo de modernização da agricultura. Mais adiante, a gente vai estudar a atividade agrícola e os vários sistemas agrícolas. Existe hoje um sistema agrícola que tem uma projeção bem significativa no planeta, que é o agronegócio, que é uma agricultura bem capitalista, bem capitalizada e tem como grande símbolo no espaço a introdução de máquinas no campo. Essa introdução de máquinas de campo eu posso associar com uma modernização dessa produção. À medida que as máquinas ocupam o campo, o trabalho de muitos camponeses acaba se tornando desnecessário, porque a máquina substitui esses camponeses na realização desse trabalho. O camponês sem emprego no campo vai permanecer na zona rural? Não, vai acabar se deslocando para a cidade.
mas ele se desloca para a cidade porque a cidade o atraiu? Nesse contexto, não. Ele se desloca para a cidade porque o campo o expulsou. Por isso eu coloco como um fator repulsivo. Outra coisa que acontece, e é muito comum, principalmente nos países subdesenvolvidos, é o problema na distribuição de terras. Países subdesenvolvidos, inclusive o nosso, têm um sério problema nessa questão fundiária. Muita terra concentrada nas mãos de poucas pessoas. E diante da impossibilidade das pessoas terem acesso à terra, acaba havendo uma situação em que essas pessoas são obrigadas a se deslocar para a cidade. Mas não porque a cidade o atraiu, e sim porque a condição do campo acabou a expulsando. Vinculada essa questão da desigualdade no acesso à terra, há uma desigualdade também no acesso a suporte governamental no que diz respeito ao produtor agrícola. Pense você como um gerente de um banco, que tem a possibilidade de oferecer crédito a um latifundiário e de oferecer crédito a um pequeno produtor. É bem provável que você ofereça mais crédito ao latifundiário do que ao pequeno produtor, por conta da capacidade de pagamento desse latifundiário, por conta da capacidade financeira de produtividade desse latifundiário. E aí, quando eu tenho essa discrepância no apoio governamental, eu tenho uma condição de produtividade do latifundiário muito maior do que do pequeno produtor. Uma condição de competitividade do latifundiário muito maior do que do pequeno produtor. E esse pequeno produtor, muitas vezes, diante dessa baixa produtividade agrícola, ele acaba se desfazendo da sua propriedade. E adivinha quem vai comprar essa propriedade do pequeno produtor? Justamente o latifundiário, reforçando ainda mais a concentração fundiária, reforçando ainda mais o fato desse pequeno produtor ser obrigado a se deslocar para a cidade em busca de uma melhor condição de vida. Veja que não é a cidade que está atraindo esse pequeno produtor, e sim uma condição do campo, da dificuldade de competitividade, que faz com que ele se desloque para esse espaço urbano. Poderia sintetizar esses últimos três fatores com o termo pobreza no campo, porque a concentração fundiária gera pobreza no campo, a falta de suporte governamental ao camponês gera pobreza no campo, a baixa produtividade gera pobreza no campo, e muitas vezes a parte triste é a pobreza no campo gera pobreza na cidade. Porque esse indivíduo que migra do campo para a cidade numa condição de pobreza, dificilmente consegue melhorar sua condição de vida. E aí eu gosto de chamar a atenção que esses fatores, por sua vez, são fatores comuns nas áreas menos desenvolvidas do planeta. Não que não seja comum em áreas desenvolvidas. Claro que eu posso, por exemplo, associar essa modernização da agricultura com países desenvolvidos. Mas, em geral, problema relacionado à distribuição de terras, a apoio do governo a camponesa, a produtividade agrícola ou pobreza, eu não vejo como comum em países desenvolvidos. Tudo bem? Veja que todos esses fatores também aparecem no Brasil. Quer dizer que, no final das contas, todos os fatores que eu listei aqui para vocês ajudam a explicar o processo de urbanização no nosso país, como a gente vai trabalhar no conteúdo da próxima aula. Terminamos aí nosso conteúdo, Morrinho? Não. Além dessa diferença quanto aos fatores para a urbanização, eu também posso analisar outras duas diferenças para esse processo. Diferença temporal, em quando esse processo aconteceu, e diferença estrutural, como que as cidades se estruturaram para esse processo acontecer. Do ponto de vista temporal, a diferença é essa que eu coloco na tela para vocês, entre os desenvolvidos e os subdesenvolvidos. A urbanização dos desenvolvidos é uma urbanização mais antiga e que aconteceu mais gradualmente, enquanto nos subdesenvolvidos ela é mais recente e ela aconteceu mais intensamente. Como que eu faço essa comparação? Eu volto nesses fatores para a urbanização e destaco novamente o processo de industrialização, que é o fator mais importante, porque ele acaba levando todos os demais a se desenvolverem de alguma forma. Quando eu olho para a industrialização dos países mais desenvolvidos, Reino Unido, os países da Europa Ocidental, os Estados Unidos, o Japão, eu tenho um processo de industrialização e, consequentemente, de urbanização que data do século principalmente XIX. Quer dizer, então, que a urbanização vem do século XIX e que, pouco a pouco, essa população urbana ela foi aumentando.
Já quando eu olho para os países subdesenvolvidos, em especial os emergentes, como o Brasil, Argentina, Chile, México, Índia, África do Sul, China, esses países se industrializaram já no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, década de 50 principalmente. Quer dizer que há uma urbanização e uma industrialização bem mais recente. Mas, Morrinho, eu ainda não consegui sacar essa diferença de um processo gradual dos desenvolvidos e um processo intenso dos subdesenvolvidos. Olha que interessante que eu vou passar para vocês. Nos países desenvolvidos, hoje o patamar de urbanização se dá em torno de 80%. E o mesmo acontece, por exemplo, no Brasil e em muitos emergentes. Hoje a urbanização é praticamente a mesma, mas historicamente essa construção foi a mesma? Não. Para chegar nesse patamar de 80%, os países subdesenvolvidos levaram bem menos tempo. Quer dizer que o processo aconteceu muito mais rápido. E os desenvolvidos, consequentemente, levaram muito mais tempo. Quer dizer que aconteceu mais lentamente. E é justamente por conta dessa velocidade da urbanização que eu tenho uma diferença estrutural. Porque, de alguma forma, enquanto os países desenvolvidos conseguiram adaptar as cidades para receber as pessoas, os subdesenvolvidos não conseguiram fazer a mesma adaptação. Quer dizer, muita gente foi muito rápido para as cidades dos países subdesenvolvidos. E o Estado não teve capacidade financeira, por exemplo, de adequar as obras de infraestrutura urbana, como as vias de circulação, como um sistema de transporte coletivo adequado, como a questão da moradia, como a questão da segurança, do saneamento básico. Enquanto que nos desenvolvidos, não que seja perfeito, mas houve uma adequação um pouco melhor nesse sentido. Por isso que, em geral, eu vou perceber que nas metrópoles dos países desenvolvidos, os problemas urbanos existem, mas são relativamente pequenos quando eu comparo com os problemas urbanos que aparecem nos subdesenvolvidos. Pense nas grandes cidades brasileiras. Não é muito comum um problema relacionado à moradia com a expansão de favelas e cortiços? Não é muito comum um problema de trânsito, a falta de transporte público? Não é muito comum a gente ter a questão da exclusão social, da violência, ou problemas ambientais como a questão do lixo, da poluição, das enchentes, deslizamento de terras? O que a gente tem para resumir essa situação dos países subdesenvolvidos é que neles aconteceu um processo que a gente chama de macrocefalia urbana. E o que é a macrocefalia? É o inchaço que a gente tem do cérebro junto à caixa craniana. E qual é a analogia que a gente tem que fazer? O cérebro é como a população. E a caixa craniana é a capacidade do município em atender às demandas da população. Então eu tenho um processo em que a população excede essa capacidade do município. E ao exceder a capacidade do município, acaba gerando inúmeros problemas urbanos, como são os problemas sociais e ambientais, que futuramente a gente vai estudar nessa nossa apostila, nesse nosso material. Tudo bem? Espero que vocês tenham trabalhado bem esse conteúdo, que tenham entendido bem essas diferenças e esses conceitos. A gente volta a conversar na sequência desse assunto e a gente tem que fazer os exercícios para fixar bem essa matéria. Tá bom? Cuidem-se bastante, até um próximo encontro. Um beijo, um abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau.